na edição da revista Homes and Gardens, a revista britânica, que cuidava de casas, palacetes, né, voltada a esse assunto, que inclusive no Brasil tinha uma, que era a revista Casa de Jardins, que também cuidava de mansões, de grandes de construções chiques, não sei se existe ainda, enfim. No equivalente a esta revista britânica, em 1938, a matéria principal era sobre um chalé localizado nos Alpes alemães, um chalé magnífico, descrito como de muito bom gosto, muito bem projetado, decorado com aquarelas magníficas, com plantas exóticas, pintado em cores modernas para a época, enfim. Esse chalé maravilhoso, que mostrava que o seu proprietário tinha muito bom gosto, era propriedade de um simpático senhor que recebia ali seus amigos, recebia ali artistas, filósofos, enfim. Esse chalé era muito bem frequentado e o seu simpático proprietário, que declarou à revista, aquela revista britânica, ter sido ele mesmo que havia feito o projeto, que tinha sido, enfim, colocado a sua mão, né, o seu lado pessoal naquele empreendimento. Sabe quem era esse simpático senhor, esse anfitrião, que a revista teceu comentários favoráveis? Esse proprietário era Adolf Hitler. Adolf Hitler. Esse era o chalé de montanha, era um dos refúgios do Adolf Hitler. A edição da revista foi em novembro de 1938. Mais ou menos um ano depois, neste mesmo chalé, houve uma reunião. Na verdade, essa reunião aconteceu em 21 de agosto de 1939. Nesta reunião, que dessa vez não tinha artista, não tinham músicos, só tinham políticos, só estava presente o Hitler e a cúpula do Terceiro Reich, porque ali se trataria de assuntos de Estado. Nesta reunião, na hora do jantar, com todos os convidados à mesa, já sentados, adentra um mensageiro e entrega um envelope para o Hitler, uma mensagem para o Hitler. O Hitler se levanta, abre o envelope, vê a mensagem, fica rubro, vai gerando um clima de expectativa no ambiente. O Hitler desfere um soco na mesa, os cristais tilintam e ele diz: "Eu peguei! Eu o peguei!" Os presentes ficaram atônitos. Quem será que o chefe pegou, né? Pelo que consta, o Hitler não era exatamente um pegador, né? O Hitler havia pego, ele estava festejando que ele havia pego o Stalin. O Hitler estava festejando porque ele havia pego o Stalin, presidente da União Soviética. O que trazia nessa mensagem e o que significava que o Hitler havia pego o Stalin? A mensagem dizia que o Stalin, que o governo soviético havia concordado em fazer o pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética, o pacto que acabou sendo conhecido como Acordo Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, e Molotov, o seu homólogo da União Soviética. Esse pacto de não agressão,
que o Hitler festejou tanto, ele acabou sendo assinado em 23 de agosto de 1939. Para se ter uma ideia da importância desse pacto, um mês depois, ou um pouquinho menos de um mês depois, o Hitler, a Alemanha, invadiu a Polônia. Essa invasão da Polônia se deu em 1º de setembro de 1939. Então, para se ter uma ideia do que significou esse pacto, a assinatura desse pacto de não agressão. E quais os motivos desse pacto? Passados as décadas que se passaram, pesquisas foram feitas, sempre pairou sobre esse assunto muitas dúvidas, muitas especulações. O que levou o presidente, o líder máximo de uma nação que havia feito uma revolução comunista, que era o Stalin, o que havia levado, quais seriam as causas dele ter concordado em fazer um acordo de não agressão com o líder máximo do nazismo, que era o Adolf Hitler. Isso deixou as cabeças atônitas na época e até hoje as pessoas ainda gastam tempo pensando sobre isso. Segundo um historiador inglês, o Peter Frankopan, no seu livro O Coração do Mundo, o que levou o Hitler e o Stalin a fazer esses acordos, do lado do Stalin, é que o Stalin havia feito alguma limpeza, tinha mandado alguns para a Sibéria, ele tinha feito um expurgo na cúpula do exército soviético, ele estava preparando o exército soviético para o que viria depois, e ele precisava de tempo. Da parte do Hitler, o motivo não era ganhar tempo. Na parte do Hitler, o que levou ele a fazer esse acordo com o Stalin é porque a Alemanha estava numa pendura. Embora a Alemanha fosse uma nação que estava se projetando para o mundo como uma potência com capacidade de fazer invasão em várias frentes, com uma força militar máxima que assustava o mundo, a Alemanha tinha um problema de insegurança alimentar. A Alemanha não conseguia pôr comida na barriga do povo alemão. A barriga do povo alemão estava, por incrível que pareça, meio que roncando. A barriga do povo alemão estava roncando. Roncou, roncou, roncou de raiva, fica roncou de fome. Se não roncava assim, né? Demais. Se não havia fome escancarada, havia insegurança alimentar. As gôndolas dos mercados na Alemanha não andavam cheias. E isso para uma potência como pretendia ser e era a Alemanha, era algo terrível. E onde é que havia os alimentos? Os alimentos havia na União Soviética. A Ucrânia, que hoje está na pauta, a Ucrânia sempre foi e ainda é um grande celeiro, um grande produtor de trigo, um grande produtor de carne, um grande produtor de alimentos. A Ucrânia fazia parte da União Soviética e, além da Ucrânia, a parte sul da Rússia e a parte oeste da Rússia também é grande produtora de alimentos. Então, juntando a Ucrânia com o sul e o oeste da Rússia, uma região de imensa produção alimentícia, a União Soviética tinha alimentos para exportar. E era disso que o Hitler precisava e é por isso que ele fez o acordo com o Stalin. Ambos, tanto o Hitler como o Stalin, tinham seus motivos. Mas a gente sabe o que esse acordo ia dar. Esse acordo não impediu que a Alemanha nazista invadisse a União Soviética,
Portanto, 1 ano e 9 meses depois, embora toda a festa em torno desse eu peguei, toda a festa em torno da assinatura desse acordo Ribbentrop-Molotov, a Alemanha nazista invadiu a União Soviética. Mas o Hitler, e aí fica claro que o Hitler não invadiu a Alemanha, como muitos dizem, para combater o comunismo. O Hitler invadiu a União Soviética atrás de comida. O Hitler invadiu a União Soviética porque o Hitler precisava encher a barriga do povo alemão. Comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Comida, 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 comida. A gente não... Recentemente, agora durante a guerra da Ucrânia, o Vladimir Putin, presidente da Rússia, declarou o seguinte: a União Soviética derrotou a Alemanha nazista porque a União Soviética produzia muito mais equipamento, muito mais alimentos do que a Alemanha nazista, mesmo após a Alemanha nazista ter conquistado a Polônia, conquistado a França, a Tchecoslováquia, mesmo depois que a Alemanha colocava esses países já controlados, já conquistados, já dominados, embora resistissem, para trabalhar para si. Ou seja, o Putin disse que a vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, e quem derrotou a Alemanha de fato foi a União Soviética, não foram os aliados, não foram os americanos, os estadunidenses, como a gente ouve o tempo inteiro. Esse chalé, magnífico, objeto da matéria naquela revista, ele não existe mais. Ele foi bombardeado em 25 de abril de 1945 pela RAF, pela Força Aérea Britânica. E por que ele foi bombardeado? Porque se esse local não fosse destruído, ele viraria um local provavelmente viraria um local de visitação, de peregrinação de nazistas, né? E ninguém precisa disso. Bom, então, é isso. O Adolf Hitler, a Alemanha nazista, não invadiu a União Soviética por motivos ideológicos. A invasão foi feita por comida! Comida! Bom, se você gostou desse vídeo, dê o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe. Este é o canal Tupamba É. Abraço.